E aí, galera, bem-vindo a setembro, né? Vamos dar início aqui a mais uma aula de história sobre a colonização inglesa, falando aqui um pouco sobre como se deu a colonização dos Estados Unidos pela Inglaterra. Esse período de colonização norte-americana, esse período de colonização inglesa com os norte-americanos, se deu muito, né, pesadamente os investimentos na época de Elizabeth, Rainha Elizabeth I, de 1558 a 1603. A economia era a economia mercantilista. Muitas pessoas vieram da Inglaterra morar nos Estados Unidos, viver da agricultura, viver da pecuária, viver da indústria, que teve uma pequena indústria, começou, né, a implantação de pequenas indústrias. No começo eram 13 colônias. Essas 13 colônias teve vários investimentos em diversas regiões dos Estados Unidos. No caso aqui, para resumir aqui, as regiões norte e sul dos Estados Unidos, mais essa parte aqui litorânea, mais próxima à Europa. Depois foi que deu início ao processo de colonização mais para o interior, né? Mais para regiões rumo ao Pacífico. Mas no primeiro momento se deu uma colonização aqui mais no Atlântico, nas praias do Atlântico. Depois se deu para os interiores. Então, esse povo que veio para os Estados Unidos, olhando aqui, vamos olhar aqui logo, quem veio para os Estados Unidos? Camponeses endividados, trabalhadores empregados, criminosos, órfãos, puritanos, que eram os religiosos, né? Que eram os peregrinos que veio no navio chamado Mayflower. Norte e sul, as colônias norte e sul. As colônias do norte e do sul. A parte norte dos Estados Unidos foi uma região que se desenvolveu mais, gente, por conta de vários fatores importantes, né? Lá não tinha essa questão da escravidão, lá focava mais a questão da industrialização, do comércio, essa coisa, né? A manufatura, a policultura. O mercado era interno, que era um mercado voltado para a própria sociedade. Já as colônias do sul tinham um ideal que era vender a mercadoria para fora, produzir para vender para a Europa. A agricultura, né, era a parte característica que caracterizava a economia que mantinha a maior parte do poder econômico. Era a agricultura, de monocultura, de plantátil, que era grandes propriedades produzindo um só tipo de produto. O clima era subtropical, o trabalho era escravo. Essa questão da escravidão, isso atrapalhou muito o desenvolvimento, porque muitos escravos, em vez de estar ganhando o seu ganha-pão e ganhando o seu salário, assim como era no norte, eles foram escravizados. Olha aqui as etapas da colonização norte-americana. Gente, a colonização americana, ela teve assim uma característica muito interessante, diferentemente da nossa, porque a colonização americana, ela tinha um ideal, principalmente daquelas pessoas que vieram da Inglaterra, que era ficar nos Estados Unidos e não ir embora depois, como aconteceu aqui no Brasil, que eles vinham, arrancava tudo que tinha, né? Primeiro momento aqui foi cana-de-açúcar, depois o café, o gado, tal, algodão, e explorava tudo que tinha, levava para a Europa e lá gastava o dinheiro e fazia os seus bens, construía o seu futuro por lá. Mas aqui na região dos Estados Unidos foi totalmente diferente. Tudo que se produzia ficava, tudo que se ganhava, investia naquela região. O ideal de todos esses moradores norte-americanos era de ficar, de fazer um país forte, poderoso, que pudesse dominar toda essa região. Esse era o ideal da colonização norte-americana, da colonização inglesa para os americanos. A gente descendo aqui um pouco, a gente vai ver que o navio Mayflower saiu da Inglaterra com um grupo de artesãos, pequenos comerciantes, camponeses, pequenos proprietários interessados em habitar na terra
onde poderiam prosperar e praticar o protestantismo livremente, porque eles eram perseguidos, gente, lá pelos católicos. Teve um momento que eles eram perseguidos pelos católicos, teve outro momento que o rei passou a ser protestante e perseguia o catolicismo, e assim existiu sempre essa guerra religiosa nos Estados Unidos, principalmente nessa época da colonização. Chegando na América, eles passaram a cultivar, a plantar, a produzir o seu próprio alimento, fazer investimento para que a terra, para que aquela região crescesse, florescesse, fosse um referencial, fosse uma nova Inglaterra, um referencial para o mundo. Com o passar do tempo, esse processo de colonização foi estabelecido por meio da ação autônoma, de determinados indivíduos, passou a ganhar características mais diversas. Na região norte, a colonização de povoamento teve que suplantar grandes dificuldades que com a posterior consolidação de pequenas propriedades e o uso de mão de obra livre permitiu a formação de um comércio diversificado sustentado pela introdução da manufatura e o surgimento do mercado consumidor. Olha, a agricultura ela vai gerar um comércio daqueles produtos que estão sendo produzidos ali. Aquele indivíduo autônomo, ele vai se tornar um pequeno atravessador do comércio, e ele vai ganhar dinheiro com isso. E ao mesmo tempo vai gerar-se uma classe consumidora, vai gerar-se um mercado consumidor que vai consumir aquele produto ali naquela própria região, que não vai ser preciso mandar para a Europa, e assim vai gerar emprego, vai gerar renda, vai fazer a dinâmica da economia, A questão da mão de obra livre, isso era muito importante, porque as pessoas trabalhavam e ganhavam o seu dinheiro a partir do seu trabalho, O clima subtropical, o solo fértil e as planícies cortadas por rios navegáveis facilitou muito tanto o transporte como a própria agricultura. Isso facilitou muito a plantação, o sistema de plantação, o sistema de produção de monoculturas, de policulturas, fez com que os Estados Unidos se destacasse muito, não somente ali naquela macro região, mas mais na frente os Estados Unidos vai apresentar-se para o mundo como uma grande potência, que isso não vai demorar muito, Isso não vai demorar assim como o Brasil demorou e está demorando ainda. Os Estados Unidos ele vai crescer a partir dessa filosofia de economia, de investimento, que é fazer com que o seu próprio território cresça, o seu próprio território se dinamize, gere emprego, gere renda e faça com que a população tenha um desenvolvimento muito bom. Então agora nós vamos aqui para essa atividade, que são formadas por 4 questõezinhas de marcar, que você vai fazer para mim e vai enviar no grupo do WhatsApp para a gente aí, certo, gente? Então foi essa a nossa explicação de hoje, e eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, chama a gente aqui, valeu?